Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre o livro Castelo das Águias, da Ana Lúcia Merege. E eu quero falar tanto para você que gosta de ler, obviamente, mas também para você que gosta de escrever. Esse é um livro que tem muita coisa interessante para quem é fã de leitura, mas também tem muito a ensinar para quem também quer contar as suas histórias. Então vai ser um olhar, assim, realmente uma perspectiva de um escritor falando de um livro e o que ele tem de tanto a oferecer para leitores e escritores. Se você gostar desse conteúdo, no final do vídeo, não esquece do joinha. Também, se você achar que esse conteúdo merece atenção, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo também, envia na rede social. Então, o primeiro ponto que a Ana usou assim, de muito interessante nesse livro é a protagonista dela, que é a Ana de Brick, o nome da protagonista, que ela é a nova tutora do Castelo das Águias, que é uma escola de magia. E o fato dela ser uma nova professora, uma nova tutora, dá a ela tanto o aspecto de uma personagem que é experiente, tá? Ela não é uma criança, ela não é adolescente, sabe? Ela não é ingênua, ela não é ignorante no sentido de, assim, de não ter conhecimentos. Pelo contrário, ela tem uma bagagem enorme de conhecimentos. Só que ela é nova naquele ambiente e ela não conhece muito bem ainda nem a escola de magia e nem a cidade, nem a política e a politicagem que ela está se envolvendo. Então, esse desconhecimento dela do mundo, daquela parte do mundo em que ela se meteu, acaba dando a ela também esse aspecto de precisar descobrir a história ao longo do livro, sabe? E também descobrir com o leitor. É justificável que ela não saiba como que se organiza as alas da escola de magia, é justificável que ela não conheça quem são os conselheiros de guerra da cidade, porque ela não morava lá. Ela se mudou para lá agora, com a história, sabe? Então, ela consegue ter os aspectos típicos de uma protagonista que está descobrindo o mundo ao redor dela, mas sem ser também uma menininha que não sabe de nada, que está aprendendo do zero, sabe? Inclusive, uma das forças dela é o conhecimento dela que ela usa. Ela é a professora das sagas, Ela ensina as histórias, ela ensina as narrativas do mundo. E esse também é o poder dela. É até interessante você ler um livro sobre uma heroína que ensina sobre histórias. Você está conhecendo a história dela, está vendo a história se desenrolar com alguém que é especialista em sagas, em histórias e lendas e mitos, sabe? Isso é muito interessante também. Então, eu particularmente não gosto tanto assim do jovem fazendeiro, do jovem aprendiz. Não é um arquétipo que sinceramente me interessa na história, Então eu adorei conhecer uma mestra, mas que traz com ela também esses aspectos, Que ela consegue usar o clichê, só que não, Ela usa o arquétipo da heroína que está descobrindo o mundo, mas ela vai muito além e consegue realmente trazer uma personagem que ela consegue ser interessante sem precisar ser também, sem precisar ter uma amnésia, sem precisar ser uma aluna do primeiro ano aqui da escola de magia, que é o Castelo das Águias. O segundo ponto bem interessante desse livro é que ele foca em 2 cenários, sabe? E o livro, na verdade, já traz já um mapa bem detalhado do mundo, mas você só conhece o Castelo das Águias, aquela localidade do castelo, da escola de magia, e conhece a cidade ali ao lado do castelo. Então, esses são os 2 palcos da história. Eles citam outros reinos, citam outros lugares, eles citam que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente vê. E de fato, o mundo ao redor influencia a história, mas a gente só conhece 2 pontos específicos. E isso foi bom porque não encheu o leitor de informação, sabe? Não também arriscou deixar o livro grande demais ou até mesmo raso demais, porque quando você tem esse foco nesses 2 lugares, você conhece eles profundamente. Então a gente conhece muito bem a Ana, ela sabiamente
abriu mão de fazer uma jornada pelo mundo, tá? Mas ela aproveitou isso para dar muitos detalhes dos cenários que ela escolheu abordar. E isso torna também a história muito mais vívida, tá? Muito mais detalhada, sabe? Então, tem muitos escritores que eles querem apresentar um cenário muito grande, nem que seja não necessariamente um cenário de fantasia. Por exemplo, eu já li um livro em que a menina chegava no Rio de Janeiro e a escritora, ela listou assim, em 2, 3 linhas, os lugares que ela visitou em um dia, sabe? Aí, pô, eu conheço o Rio de Janeiro, sabe? E a escritora era carioca, inclusive. Você não conhece em um dia todos os pontos de interesse do Rio de Janeiro, sabe? O Centro Histórico, a Biblioteca Nacional, né? O Corcovado, a praia e o Pão de Açúcar e também o Jardim Botânico, sabe? Ela listou, assim, vários lugares, sabe? E eu acho que ela teria ganhado muito mais se ela tivesse, não, naquela tarde nós fomos no Jardim Botânico ou fomos no Cristo Redentor. Se ela tivesse descrito com bastante detalhe um lugar só, teria sido muito mais interessante do que só listar um monte de lugar que não gera, assim, uma imersão no leitor. Imersão é um ponto que é muito importante no livro, você sentir que você está dentro daquele cenário, sabe? Você conseguir ver as pedras dos tijolos, né, do castelo, conseguir ver, no caso que as alas do Castelo das Águias são divididas por cores, por exemplo, então você consegue vislumbrar, sabe, literalmente as cores do castelo, sabe? Quando ela descreve também as águias desse castelo, como que elas se transmutam em algumas cenas também, você consegue ver aquele animal assim majestoso, sabe? Enfim, então isso é uma coisa muito importante. Quando for apresentar um cenário, seja ele real, né, ou fictício, é importante você valorizar esse cenário. E esse livro sabe dar muitos detalhes de cada lugar que ele escolheu apresentar, né, mesmo e sem abrir mão também de conectar ele ao resto do mundo. E o terceiro ponto que a Ana usa muito bem é uma técnica chamada foresharing, que é uma técnica de você apresentar um elemento e usar ele depois. Tá? E é uma coisa assim que muitos escritores pecam. Eu já citei isso aqui em um outro vídeo, né? Um livro que ele quase cometeu esse erro foi a Arma Escarlate, da Renata Ventura, porque ela adiciona um elemento muito no finalzinho do livro e aí, assim, pouco depois ela usa de novo esse elemento, sabe? Eu acho que ela podia ter usado esse elemento antes, ou citado que esse elemento era viável antes, né? Então, assim, foi um elemento que chegou bem tardio, mas também não chegou só na hora que ele foi usado, sabe? Então, ok. Mas teve outro livro que eu li que tem uma personagem que ela só dá ordens, você pensa que ela é alguém, assim, que é apenas uma líder, sabe? Mas que ela não bota a mão na massa, e aí no final ela sabe lutar, né? E durante a luta dela, cita que tem ali um retrato dela com uma roupa específica que indica que ela saberia lutar também, sendo que o cenário em que isso acontece já foi citado antes na história. Então esse retrato, que teoricamente estava lá o tempo todo, poderia ter sido apresentado antes, e assim o leitor saberia, pô, peraí, essa pessoa aqui, ela tá dando ordens, mas ela não já fez mais do que dar ordens em algum momento da vida dela, sabe? Então, chegar no final, e uma personagem que não foi hora nenhuma, nunca teve nenhum aspecto de combate, né? E essa personagem começar a lutar no final acabou assim, perdendo muita força, sabe? Não me convenceu aquela personagem como foi desenvolvida saber lutar só no final. Essa que é a importância do foresharing. E a Ana usa isso muito bem. Ela fala, por exemplo, quando ela fala da magia, ela aproveita, né, que é uma escola de magia, e boa parte das cenas é justamente os alunos começando a aprender a usar magia. Então tem aqueles alunos que não conseguem de primeira, tem alguns que já conseguem sair na frente dos outros, por exemplo. E aí mais pra frente você vê o mestre usando aquela habilidade que ele estava ensinando aos alunos, mas ele já sabe usar com algum domínio, por exemplo, sabe? Ou então a Ana apresenta um personagem, sabe, dá ali alguns detalhes desse personagem, e aí mais pra frente rola uma tensão na narrativa, e aí você lembra, pô, peraí, aquele personagem pode estar ligado com essa situação ou não,
né? E aí você vai já ligando os pontos antes dela realmente revelar o que é fato e o que é suspeita. A Ana, ela sabe usar isso muito bem. Então, isso é um elemento assim, que toda a história tem que usar de alguma forma, tá? E isso é usado no terror, isso é usado na comédia, isso é usado na fantasia, sabe? Principalmente se é magia o assunto, né? A magia não pode brotar do nada na hora que ela é conveniente, sabe? É muito importante que a gente saiba a ferramenta que vai ser usada antes dela ser usada assim do nada, tá? Até mesmo uma reviravolta, né? Um plot twist não pode ser usado assim de forma que pareça que foi uma solução inventada muito do zero, por exemplo, sabe? Então, a solução para essas situações todas é o foresharing, e a Ana Herege usa muito bem. Acho que esse é um dos pontos mais fortes desse livro, é o bom uso desse elemento, dessa ferramenta narrativa. Então, esses são os 3 pontos que mais me chamaram a atenção nesse livro. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou desse livro. Se você não conhece esse livro, está mais do que indicado. Realmente é uma aula de escrita para todos os escritores. Então, se você gostou desse conteúdo, clica no joinha, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode também se beneficiar com esse conteúdo, compartilha na rede social. Estamos no desafio, lembrando, de 366 dias de escrita. É vídeo todo dia aqui em 2020. Então, se você é novo aqui também, ontem teve vídeo e amanhã vai ter vídeo de novo. Então, até amanhã.